Bom, para essa aula a gente precisa de lembrar algumas coisas básicas nas somas de séries, né? Que estamos vendo aqui na tela. Apenas são somas infinitas de uma sequência progressão geométrica, né? Esse último aqui tem uma interpretação geométrica muito bonita. Você pode considerar um triângulo e aí pega os pontos exatamente no meio e vai se juntando, ok? Vai ter 4 triângulos e vou ter cada um desses triângulos, em particular esse do meio aqui, tem 1/4 da área total, certo? E se eu continuar fazendo a mesma coisa com este aqui também, e depois aqui também, e assim por diante, infinito, ad infinito, né? Sempre vou ter um triângulo azul que tem área 1/4 de o que tínhamos esboçado anteriormente, né? Ou seja, a área deste triângulo é 1/4 de total, vamos supor que total era 1, a área total, depois aqui é 1/4 de 1/4, que vai dar 1/4 de 1/4 quadrado, e vai ser 1/4 de 1/4 de 1/4, e assim por diante. E se você somar essas áreas todas, o que tem que dar? Vai dar a soma das áreas azuis. Se você observar, os triângulos azuis aqui representam 1/3, né? Porque 1/3 está aqui, 1/3 está aqui, 1/3 é azul. Então a soma deles vai dar 1/3. Não é bacana? Ok, depois dessa curiosidade, nós vamos lembrar o conjunto de Cantor, conjuntos de Cantor, de medida zero e medida positiva. Em particular, é isso que me interessa, medida positiva. Ok, não vamos falar sobre todas as propriedades do conjunto de Cantor, porque supostamente no curso de análise 1 esse foi revisado. Mas a gente vai tentar manter o pé no chão e definir as coisas básicas. O conjunto de Cantor usual, o conjunto de Cantor às vezes chama ternário. O que é o conjunto de Cantor ternário? É simplesmente você pegar intervalo 0 e 1 e fazer um processo de remover subintervalos. Inicialmente removemos o intervalo entre 1/3 e 2/3, então removemos esse intervalo de tamanho 1/3. Depois vamos tirar 2 subintervalos de tamanhos 1/9 e 2/9, certo? Só para exemplificar aqui, esses pontos extremos aqui são 1/9 e 2/9, certo? E esses dois aqui são 7/9 e esse ponto é 8/9, certo? E continuaremos na enésima etapa ou késima etapa, removemos quantos intervalos? Na segunda etapa tiramos 2 intervalos. Então, késima etapa, removemos 2 elevado a k menos 1 intervalos, todos de tamanho 1 sobre 3 elevado a k, certo? Então, somando todos que a gente retira infinitamente, infinitos intervalos vamos retirar, né? É um processo indutivo. Soma de todos que retiramos vai ser a soma de 2 elevado a k menos 1 intervalos de tamanho 1 sobre 3 elevado a k, certo? K de 1 até infinito. Então, se observar, esse aqui é 1/2 de soma de 2/3 elevado a k. K de 1 até infinito. Esse que nós retiramos. E isso aqui vai ser 1/2 de 2/3 vezes 1 menos 2/3, que é 1/3, vai dar 2, 2 vezes 1/2 dá 1. Então, retiramos, no total, tamanho 1. O que sobra vai ter medida nula, certo? Essencialmente, esse é o argumento de que o conjunto ternário tem medida nula, ok? Só que nós podemos remover intervalos de tamanhos diferenciados, né? Podemos, por exemplo, inicialmente remover intervalo de tamanho 1/4, um pouco menor. A gente vai tirando um pouco menor, o que vai sobrar vai ter mais osso, certo? Então vai ser
1 sobre 4 elevado a 2, e aqui também do tamanho 1 sobre 4 elevado a 2. Então, cantor de medida positiva, um exemplo é esse aqui. Então, na késima etapa, removemos quantos? 2 elevado a k menos 1 intervalos de tamanho 1 sobre 4 elevado a k. Certo? Então, tudo que retiramos vai ser a soma. Então, se a gente somar de 1 até infinito, de quantos intervalos tiramos? 2 elevado a k menos 1, cada um tem tamanho 1 sobre 4 elevado a k. Então, isso aqui vai dar soma de... Bom, 2 elevado a menos 1 eu isolo, vai dar 1 meio elevado a k. Certo? K de 1 até infinito. Que essa soma, esse aqui dá 1 meio, dá 1, né? E vezes 1 meio dá 1 meio. Então, essa soma é 1 meio, portanto, o que sobra não é de medida nula. Esse conjunto de Cantor tem medida, digamos, 1 meio. Bom, nós não conhecemos ainda a teoria de medida, mas dá para mostrar, dá para aceitar, digamos que o conjunto de Cantor que sobrou aqui, Cantor que sobrou, tem medida positiva. Certo? Ok. Mas, depois dessa introdução sobre o conjunto de Cantor, vamos falar um pouco sobre derivada integral e primitivas. De fato, essa aula a gente precisa falar... nosso objetivo é que existe uma função tal que f de 0 a 1 em R, tal que a derivada da função f' existe num conjunto que é complemento do conjunto de Cantor, complemento de Cantor ternário, e é igual a 0. F' nesses pontos é igual a 0, porém f não é constante. Ou seja, observe bem que aqui a derivada da função é 0. Bom, se a derivada de uma função for 0, lembrando que pelo cálculo, o teorema fundamental do cálculo, se a derivada de uma função for 0, se f' de x for 0 para todo x no intervalo, então a gente conclui que f é constante, ok? Mas o que nós vamos construir aqui é uma função que a derivada é 0 em quase todos os pontos, ou seja, os lugares que a derivada não é 0 tem medida nula. Mas mesmo assim, apesar de serem um conjunto muito pequeno, a função não vai ser constante. A função que nós vamos construir, às vezes chama de escada de diabo, enfim, é uma função que é bastante conhecida em análise e tem muitas aplicações. Nós vamos, somente vou fazer um esboço muito caricatura de esboço, né, dessa função. A gente vai ver como construir essa função. É uma função que não é constante, como você vê. Na verdade, essa função é uma função monótona. E f, então a propriedade dessa função f vai ser monótona. Derivada de f existe em quase todo ponto. Quase todo ponto significa onde não existe tem medida nula, tá? E essa função é uma função que não é constante porque é monótona. Aqui no 0 vale 0 e 1 vale 1.
tá bom? E a derivada é zero para todo x que não está no conjunto de Cantor ternário. Ok? Como é que a gente construi essa função? Para construir, eu preciso fazer uma introdução uma introdução aritmética a respeito do conjunto de Cantor, que por sua vez também é divertido. Então vamos lá. Novamente, voltamos ao conjunto de Cantor. Nós vamos representar agora de outra forma o conjunto de Cantor. Aritmeticamente vamos representar. E para isso eu preciso lembrar que todo número x, né, entre 0 e 1 tem uma representação na base 3. Então, base decimal, a gente conhece todo número, essencialmente a gente escreve os números na base decimal, né, na base 10, mas você pode trocar a base. O que quer dizer representação na base 3? Ou seja, um ponto x, um número x entre 0 e 1, na base 3 se escreve tipo 0,1, A2, A3, etc. Isso quer dizer, para a gente, isso quer dizer que x é A1 vezes 1/3, mais A2 vezes 1/3 ao quadrado, mais A3 1/3 ao cubo e assim por diante. AN 1/3 elevado a n e assim por diante. Ou seja, é soma de AI 1/3 elevado a i de 1 até infinito. Observe que quando escrevemos na base 10, 1/3 vai ser substituído por 1/10, ok? Representação decimal é quando 1/3 é substituído por 1/10. Bem, naturalmente na base 2, um ponto na base 2, quando escrevemos 0,B1, B2, etc. Na base binária, né? Base binária, quando o ponto é soma de BI, 1/2 elevado a i de 1 até infinito, ok? Essa representação, como exatamente o caso da representação decimal, não é única, né? Mas não tem muita não unicidade, digamos assim. Vamos ver o que queremos dizer com isso. Para começar, quando a gente fala de base binária, aqui binária, representação binária, os BIs, né, todos os BIs, todos pertencem a apenas dois símbolos, ou são 0 ou 1, certo? Como na base 10, os dígitos são 0 até 9. E claramente na base 3, todos os AIs são dígitos que pertencem a 0, 1 ou 2, ok? Então vamos entender aqui o que quer dizer esses dígitos de um número, ou seja, quando eu escrevo x como sendo 0 na base 3, 0,A1, A2, A3, etc., o que quer dizer cada um desses dígitos? E vamos relacionar já imediatamente o conjunto de Cantor também, 0, 1. Então, deixa eu olhar para esses dois números especiais, 1/3 e 2/3, certo? Se você observar, todo número que está aqui, certo? Todo número que está entre 0 e 1/3, esse número x tem que começar o primeiro dígito depois da vírgula, certo? O primeiro dígito tem que ser 0, porque se tivesse 1 ou 2 no primeiro dígito, se tivesse aqui 1 ou 2, esse número certamente seria maior do que 1/3, certo? Se A1 pertencer se fosse 1 ou 2, então o x seria A1 vezes 1/3 mais outras coisas. Se esse aqui é 1 ou 2, daria já acima de 1/3, certo? Acontece que exatamente o ponto 1/3 pode ser exatamente 1. Então vamos lá. É por isso que eu coloquei aqui diferente de 1/3, certo? X igual a 1/3, se você olhar para x igual a 1/3, você pode escrever
x como sendo o quê? Como sendo na base 3, 0,1, certo? E o resto tudo zero, já dá 1/3 aqui, depois o resto zero. Ou você pode escrever x na base 3 como sendo 0, considerar que ele está no zeroésimo, digamos, aqui, tudo que está aqui nesse intervalo, primeiro dígito é 0, tudo aqui, primeiro dígito é 1, tudo que está aqui, primeiro dígito é 2, porém, o ponto da fronteira, que digamos aqui 1/3, o ponto 1/3, você pode assumir que o primeiro dígito é 0, porém, segundo dígito, terceiro dígito e assim por diante, tudo vai ser 1, ok? Então aqui é a mesma representação, é outra representação para o mesmo número, perdão. Na verdade aqui eu estou cometendo um erro, aqui não tem que ser 1, tem que ser tudo 2, certo? Porque isso aqui vai ser o quê? Vai ser 0 vezes 1/3, mais 2 vezes 1/3 ao quadrado, mais 2 vezes 1/3 ao cubo, e assim por diante, né? E se eu deixar 2 na evidência, vai dar o quê? Vai dar 1/3 ao quadrado, mais 1/3 ao cubo, mais assim por diante, certo? Que isso aqui vai ser exatamente 1/3. Essa soma. Esse aqui é 1/3 vezes 1/2. Tira 1/3 como evidência e soma do resto vai dar 1/2 como no início coloquei. E 1/2 com 2 cancela, dá 1/3. Tá certo? Então, essencialmente, isso é o que acontece na base decimal também, que a gente poderia, às vezes, ter um número, tipo, na base decimal, né? Base 10, número 0, digamos, 5, é a mesma coisa que 0,4999 infinitamente, certo? Mesma coisa. Isso é equivalentemente na base 3. Tá bom? Nós falamos do primeiro dígito, certo? Aqui, no primeiro dígito A1, e depois temos que falar do dígito A2, A3, etc. Então, todo número que está nesse intervalo, o primeiro dígito dele é 0, tudo que está aqui, primeiro dígito é 1, tudo que está aqui, primeiro dígito é 2, e depois, não é difícil de ver, tem que pensar um pouquinho, que aqui dentro, de novo, nós temos intervalos, né, de tamanho 1/9. Vocês estão reparando que estamos chegando ao conjunto de Cantor, digamos, né? Que, se você observar, todo mundo que está nesse intervalinho pequeno aqui, de tamanho 1/9, segundo dígito também vai ser 0. E quem está aqui, segundo dígito vai ser 1, e quem está aqui, segundo dígito vai ser 2. Então, todos que estão nesse intervalo grande, primeiro dígito deles é 0. Quem está aqui, segundo dígito agora vai ser 0, segundo dígito vai ser 1, segundo dígito vai ser 2. E assim por diante. Aqui também nós temos que representar, né? Todo mundo que está aqui, primeiro dígito é 1, segundo dígito é 0. Primeiro dígito é 1, segundo dígito é 1 também. E quem está aqui, primeiro dígito é 1, segundo dígito é 2. Os pontos da fronteira têm duas representações sempre. Uma é representação finita, outra é representação infinita. Ok? Então essa é a forma de escrever os números na base 3. E agora nós precisamos falar o que é conjunto de Cantor. O conjunto de Cantor, então, já pela figura, eu acho que não é difícil de imaginar o que é o conjunto de Cantor. O conjunto de Cantor ternário é o conjunto de todos os pontos x entre 0 e 1, tal que
x na base 3 se escreve como 0,A1, A2, A3, etc., tal que todos os AIs ou são 0 ou são 2. Ou é 0 ou é 2. Qualquer AI, para todo I pertencente a N, AI ou é 0 ou é 2. Observe, novamente, que isso aqui tem exatamente, coincide com a definição geométrica. Primeiro dígito ou é 0 ou é 2. Então, ou está aqui ou está aqui. Isso quer dizer que nós já removemos esse intervalo do meio. Depois, segundo dígito é 0 ou é 2. Novamente, segundo dígito ou é 0 ou é 2. Então, nós removemos, essencialmente, removemos esse aqui porque segundo dígito é 1 aqui. E aqui dentro também nós removemos porque segundo dígito é 1 aqui. Então, nós ficamos com apenas o que sobrava quando a gente removia esses intervalos, esses subintervalos. E terceiro dígito, quarto dígito, etc., quando assumimos que enésimo dígito ou iésimo dígito nunca é 1, ou é 0 ou é 2, isso quer dizer que a gente está tirando ou removendo intervalos que estão aqui na construção do conjunto de Cantor. Portanto, mostramos que o conjunto de Cantor tem uma outra forma de representar essa forma aritmética que nós apresentamos aqui. Ok. Agora que a gente sabe uma forma aritmética de representar o conjunto de Cantor, ficou mais fácil para a gente escrever aquela função que é tal de função de escada de Diabo, tá? Do jeito que eu apresentei, desenhei, deixa eu só lembrar o que era a função, ou às vezes chamam função de Cantor, quem não gosta de função de diabo, ou devil's staircase function, tá? Essa função é uma função que é uma escadaria, né, que tem infinitas escadas. O que acontece? Acontece que a gente define entre 1/3 e 2/3, nós definimos essa função exatamente 1/2. Aqui é 1. Ok? Depois, entre 1/9 e 2/9, definimos 1/4. E entre 7/9 e 8/9, definimos 3/4. Certo? E assim por diante. Nós precisamos saber como que é a regra dessa função. E é bem divertido quando você usa essa definição na base. Então tá. Definição dessa função. Definição de função de Cantor. Ou escada de diabo. Dado x, para qualquer x no intervalo 0 e 1, nós escrevemos x como sendo, na base 3, como sendo 0,A1, A2, etc. Deixa eu colocar x1, x2, x1, x2, x3, etc. Essa é a representação na base 3 do ponto x. Como que vai ser a função f? F de x vai ser 0, só que na base 2 eu vou dizer qual é a representação de f de x. F de x vai ser um número que na base 2 se escreve como sendo y1, y2, y3, etc. E eu vou falar qual é a relação entre y e x. Onde yi é igual a 0 se existe algum k menor do que i, tal que xk é igual a 1. É 1 se não existe k menor do que i, tal que xk é igual a 1, e xi é 1. E é metade de xi se, novamente, não existe k menor do que i, que xk é igual a 1, e xi é 0 ou 2.
Bom, parece um pouco complicado, mas vai ficar agora, já vai ficar mais simples de entender. Então vamos para começar a ver o que essa função faz, por exemplo, nos pontos do conjunto de Cantor. Ou melhor dizendo, nos intervalos, no complemento do conjunto de Cantor. Então vamos lá. No primeiro intervalo do complemento do conjunto de Cantor, que era entre 1/3 e 2/3, vamos lá, todo x que eu pego aqui, o que acontece? Esse x se escreve como 0,1 a x1, x2, etc. x1, x2, etc. Mas o que a gente sabe é que x1 é 1, certo? Na base 3, certo? x1, todo mundo que está aqui, x1 é 1. É assim que esses pontos não pertencem ao conjunto de Cantor, porque no conjunto de Cantor nenhum dígito tem que ser 1, sempre 0 ou 2. Então x1 é 1, nos pontos desse intervalo vermelho aqui. Portanto, se você olhar para o y1 vai ser o quê? y1 está dizendo se existe algum k menor do que xk é 1. Não existe nenhum k. Vamos lá. Se existe algum k menor do que 1, aqui é a definição. Para achar y1, nós temos que ver se existe algum k menor do que 1, certo? Estritamente menor do que 1, ou não tem, né? Portanto, não existe. Ok. Se não existe k menor do que 1, que xk é 1, a gente olha para xi. Se xi, ou seja, x1, se x1 é 1, resposta é 1 também. Então, pronto, aqui vai dar 1. E a partir daqui, agora, o que vai ser y2, por exemplo? Aí é fácil. O que vai ser y2? y2, nós novamente voltamos à definição. y2, se existe algum k menor do que 2, que xk é 1, que é o caso, porque x1 é 1. 1 é menor do que 2. Um índice menor do que 2, onde xk é igual a 1, aí você tem que dar 0 para y. Portanto, y2 vai ser 0. Da mesma forma, y3 vai ser 0 e assim por diante. Então, o que nós concluímos? Que f de x, portanto, para todo x pertencente a 1/3 e 2/3, f de x, claro, na base 2, a definição foi na base 2, essa aqui é a esperteza dessa definição. Na base 2 é 0,1, depois tudo 0, que é, esse aqui quer dizer que é o número 1 meio, certo? Porque na base 2, esse aí é a representação do número 1 meio. E justamente o que estava falando na construção da escada. Todo ponto que está entre 1/3 e 2/3, a minha função vai dar o valor 1 meio. 1 meio. Aí é com vocês agora um pouquinho pensar o que acontece com quem está nesses dois intervalos. É fácil ver que aqui vai dar 1/4 e aqui vai dar 3/4. E não é difícil de ver que então essa função é uma função que é crescente, monótona, digamos, e além disso, essa função é constante em quase todo ponto, mas não é uma função constante, certo? Ou seja, falar constante em quase todo ponto é um pouco complicado, não é correto de fato. Essa função não é constante, mas a derivada em todos os intervalos, f' é 0 em todo intervalo na construção do conjunto de Cantor. Conjunto de Cantor. Ok? Bom, nós podemos, e de fato, precisamos um pouco fazer mais rigorosa essas coisas, né? Por exemplo, por que então, um exercício, ver por que f, aliás, é uma função contínua. F é contínua, tá? Outra coisa, f é diferenciável em todos os pontos que estão fora do conjunto de Cantor. Isso é visível aqui. Mas não é claro que acontece exatamente no conjunto de Cantor. Ou seja, tem que olhar um pouco
com mais cuidado para ver que não tem derivada naqueles pontos. Mas é um bom exercício mostrar que f é contínua, porém para isso nós precisamos realmente entender essa questão de base 3 e base 2.